Eu queria contar um caso interessante, Bueno. que é o seguinte, uma história, né? Tinha uma novela na Globo e o final da novela era, eu me lembro, era uma sexta-feira. Eu não sou ligado à novela, então minha esposa, minhas filhas estavam vendo a novela e eu não me interessei muito porque ia ser o desfecho da novela. Então eu fiz o que eu mais gosto de relaxar. Peguei um bom vinho tinto francês, botei música clássica, sou apaixonado por música clássica. Fiquei ouvindo Beethoven, que é meu compositor preferido, e tomando o vinho. Toca meu celular, e eu sei que está na novela, né? Toca, e aí a mãe de uma adolescente fala: minha filha, ela está agora passando mal, ela não consegue respirar. E está ficando vermelha, está perdendo os sentidos. Aí eu pensei, será que está impressionada com a novela? Porque estava todo mundo vendo o final de uma novela aqui. Será que é isso? Ela falou, não, mas ela está passando muito mal. Eu falei, então vai para um hospital em Copacabana. Falei, eu vou lá para a emergência, né? E peguei, fui lá. Aí cheguei lá, um quadro de anafilaxia, asma, urticária difusa, e tive que dar 2 injeções de adrenalina e resolvi, como era um quadro dramático, até hospitalizá-la. E no dia seguinte dei alta. Aí eu procurei a história. A história é o seguinte, olha que interessante, que estava todo mundo bem para ver a novela, mãe junto com a filha, e a cozinheira preparou empada de queijo. E a mãe comeu empada numa boa, e ela, na segunda mordida, começou a ter isso. Eu falei, não, alergia alimentar, né? Bom, alergia alimentar. Aí pedi, depois que ela viesse ao consultório, e fiz os testes para o que tem na empada? Trigo, ovo, né? Leite, eu fiz por causa do queijo, caseína, e resolvi fazer 30 testes alimentares, tudo negativo. Aí eu sabia que tinha sido descrito na Venezuela, pelo Dr. Mário Sanches Borges, uma alergia alimentar em que a pessoa tem alergia a ácaros da poeira e come alguma coisa que é feita com uma farinha que tem ácaros. Aí você fala, não, mas o ácaro você cozinha, ele morre. Mas mesmo o ácaro morto, grupo 2 de antígeno, ele pode causar alergia. Aí eu falei, pode ser que é isso, se chama anafilaxia oral acarina, ou também anafilaxia por panqueca, foi descrito como panqueca. O que eu fiz? Foi interessante, eu falei assim, eu vou estudar isso. E aí pedi a farinha, e a cozinheira tinha a farinha. Aí eu encaminhei essa farinha com auxílio de um outro colega meu para o Fundão, no Rio de Janeiro, e eles notaram que tinha ácaros nessa farinha de trigo, mas não identificaram. Eu sempre estudei alergia a ácaros com um grande pesquisador, Dr. Henrique Fernandes Caldas, espanhol, já foi chefe de laboratório em Tampa, na Flórida, e ele estava num congresso na Argentina. Aí eu falei o seguinte, vou mandar essa farinha lá para a Argentina. E mandamos a farinha de trigo, pó branco, mas entrou na Argentina. Ele estava trabalhando em Munique, na Alemanha. Ele levou essa farinha para Munique, também passou pó branco, da América Latina entrou. E ele mostrou que tinha 100 ácaros, chamados aleroglifos ovatos, por grama de farinha. Então se chama anafilaxia oral acarina. E eu descrevi o primeiro caso brasileiro. Mas eu, pegando o gancho teu de Fortaleza, eu tinha outro paciente, também interessante,
lá na praia, em Fortaleza, passa espeto com camarão empanado, e ele comeu esse camarão empanado milanesa e também teve anafilaxia. Sou alérgico a camarão. Fiz teste e não tinha nada, e era provavelmente ácaros presentes. Então, é muito importante, eu sempre digo para os pacientes alérgicos, Euderson, a melhor coisa com farinha, farinha de trigo, de mandioca, de milho, de linhaça, qualquer farinha, não bota num país como o nosso, tropical, na despensa que é quente e úmido. Se tiver contaminação de ácaros, ele prolifera. O melhor lugar é botar na geladeira, porque se tiver ácaros, no frio o ácaro não se Não resiste, prolifera. né?